Depois de 96 edições, finalmente um filme brasileiro pode receber o Oscar de melhor filme. Pois é, já tiveram mais de 90 filmes nomeados como os melhores do seu ano. E você provavelmente não assistiu e nem sabe o nome da metade deles. Tudo bem, eu também não sei. Mas podemos resolver isso? Porque eu vou listar todos os vencedores do Oscar de melhor filme até agora. Pois é, eu tenho tempo livre e um hiperfoco. E sei que esse vídeo vai ficar datado rapidinho, mas quem vai me parar? A primeira edição do Oscar foi em 1929 e premiou títulos lançados em 1927 e 28. E o vencedor foi Asas, de 1927, que conta a história de dois jovens, um rico e outro de classe média, apaixonados pela mesma mulher, que tornam-se pilotos de caça na Primeira Guerra Mundial. Mas tem pegadinha aí, porque nesse ano eles meio que deram 2 prêmios. Asas levou para casa o troféu de melhor produção, enquanto Aurora, clássico de Murnau, que tem vídeo aqui no canal, levou o prêmio de melhor qualidade artística de produção. Mesmo assim, quando se fala de primeiro vencedor do Oscar, é geralmente de Asas que estão falando. Em 1930, o vencedor foi Melodia da Broadway, a história de duas irmãs do circuito do vaudeville que tentam fazer sucesso na Broadway, mas são atrapalhadas por problemas amorosos. Em 1931, foi a vez de Sem Novidade no Front. Achou parecido com um concorrente recente chamado Nada de Novo no Front? Pois é, foram baseados no mesmo livro do alemão Erich Maria Remarque e conta a história de jovens corajosos que descobrem os horrores da guerra. 1932. O vencedor foi Cimarron, um drama de faroeste sobre um editor de jornal que se instala em uma cidade em expansão em Oklahoma, com sua relutante esposa no final do século XIX. Em 1933, Grande Hotel, que conta os dramas de um grupo de indivíduos muito diferentes hospedados em um hotel de luxo em Berlim, levou o prêmio. Cavalgada foi o vencedor de 1934, narrando um retrato dos triunfos e tragédias de duas famílias inglesas, uma de classe alta, outra de classe trabalhadora. É baseado numa peça. 1935. Aconteceu naquela noite. História de uma herdeira mimada que foge de sua família e é ajudada por um homem que, na verdade, é um repórter que precisa de uma história. 1936. O Grande Motim. Opa! Esse aí eu vi. E tem vídeo sobre. Se já não tiver no ar, tá pra sair. Adapta um livro que conta a história de um motim real e muito famoso. 9. 1937. Ziegfeld, o criador de estrelas, conta os altos e baixos de Florence Ziegfeld Jr., famoso produtor de revistas musicais extravagantes. 1938. A vida de Émile Zola, filme biográfico do famoso escritor francês Émile Zola e seu envolvimento na luta contra a justiça no caso Dreyfus. Não sei quem é esse pessoal, talvez eu deva ver o filme. 1939. Do Mundo Nada Se Leva, sobre um homem de uma família rica que se compromete com uma mulher de uma família atenciosa, mas decididamente excêntrica. 1940. Esse vai ter vídeo no Projeto 1001 algum dia. O vencedor de 1940 foi E o Vento Levou, adaptação do livro de Margaret Mitchell, que conta a saga de Scarlett O'Hara, filha de um latifundiário da Geórgia, durante os períodos pré-contemporâneo e pós-guerra civil dos Estados Unidos. Rebecca, a Mulher Inesquecível, foi o grande vencedor de 1941, baseado no romance de Daphne du Maurier e dirigido por ninguém menos que Alfred Hitchcock. É um conto gótico sobre as memórias persistentes da personagem título, que mesmo depois de sua morte, ainda afeta os personagens principais. Eu tenho certeza que eu já vi remake disso. Outra adaptação de livro ganhou em 1942. Como Era Verde Meu Vale, adapta o romance de Richard Lewin e conta a história de uma família de mineradores em busca de uma vida melhor. O filme de 1943, Rosa de Esperança, é sobre uma família de classe média da região rural da Inglaterra que passa a conviver com as consequências da Segunda Guerra Mundial. Tem noção de que a guerra ainda estava rolando quando lançaram esse filme em 1942? Aliás, em 1944, o Oscar ainda estava focado na Segunda Guerra, porque premiou Casablanca, onde o proprietário cético de uma boate protege um antigo amor e seu marido dos nazistas no Marrocos. Tem vídeo sobre esse aí no canal, procurei. Em 1945 venceu O Bom Pastor, uma comédia dramático-musical onde um jovem padre chega em um vilarejo no qual um velho pastor é o responsável pela paróquia. Tudo corre bem até que a igreja local é incendiada. 1946. Farrapo Humano, a vida desesperada de um alcoólatra crônico é seguida por uma bebedeira de 4 dias. Em 1947, o Oscar ainda estava lidando com os transtornos da guerra,
com Os Melhores Anos de Nossa Vida. 3 veteranos da Segunda Guerra Mundial voltam para casa numa cidade pequena da América para descobrir que eles e suas famílias foram mudados irreparavelmente. Em 1948, A Luz é para Todos trazia um repórter que finge ser judeu para cobrir uma história sobre antissemitismo e sente na pele as reais profundezas da intolerância e do ódio. 1949 trouxe uma adaptação de Hamlet de Shakespeare como vitorioso. Em 1950, A Grande Ilusão, sobre a ascensão e queda de um político corrupto que enriquece seus amigos e retém o poder por meio de um apelo populista, foi o melhor filme. Em 1951, um vencedor foi A Malvada. Uma ingênua se insinua na vida de uma atriz de teatro e de seu círculo de amigas de teatro. Pelo título, eu acho que ela não deve ser tão ingênua assim. 1952. O vencedor de melhor filme foi Sinfonia de Paris, que eu até já vi, é bem fofo, mas nunca fiz vídeo sobre. Tem Gene Kelly no elenco e conta a história de 3 amigos que lutam para encontrar trabalho em Paris, e as coisas entre eles se tornam mais complicadas quando 2 deles se apaixonam pela mesma mulher. 1953, o maior espetáculo da Terra. As vidas dramáticas de trapezistas, um palhaço e um treinador de elefantes são contadas em um contexto de espetáculo de circo. Pô, quero ver esse aí, hein? É do Cecil B. DeMille. 1954. A um passo da eternidade. No Havaí, em 1941, um soldado raso é cruelmente punido por não praticar boxe na equipe de sua unidade, enquanto a esposa do seu capitão e o segundo no comando se apaixonam. Epa, eu já vi esse, hein? Não é aquele que tem aquela cena do beijo na praia? 1955. Olha aí outro que eu também já vi. Sindicato de Ladrões, com Marlon Brando, sobre um ex-pugilista de Nova Jersey, agora um operário portuário, que luta para enfrentar seus chefes sindicais corruptos. 1956. Marty, um açougueiro e uma professora de escola que desistiram da ideia de amor, se encontram em uma dança e se apaixonam. Nunca ouvi falar. Em 1957, foi a vez de A Volta ao Mundo em 80 Dias ganhar o prêmio. Um inglês da era vitoriana aposta que com os modernos navios a vapor e estradas de ferro, ele pode dar a volta ao mundo em 80 dias. O título do filme é bem autoexplicativo. 1958. A Ponte do Rio Kwai. Não confundir com o quadro do Domingão do Faustão. Depois de resolver suas diferenças com o japonês, o comandante do campo, um coronel britânico, coopera para supervisionar a construção de uma ponte ferroviária. 1959. O Oscar de melhor filme nesse ano ficou para Gigi. Cansado das convenções da sociedade parisiense, um playboy e uma jovem desfrutam de uma amizade platônica, mas não por muito tempo. 1960. O épico Ben-Hur levou a estatueta de melhor filme. Conta a história de Ben-Hur, que é traído por um amigo, transformado em escravo e anos depois volta para se vingar. Tudo isso na Jerusalém dos tempos de Jesus Cristo. Tem vídeo sobre esse filme por aqui. 1961. Se meu apartamento falasse, ele ia contar que seu dono tenta subir na empresa, permitindo que seus executivos usem o apartamento para encontros, mas surgem complicações e um romance próprio. 1962 foi a vez do clássico musical Amor Sublime Amor, um Romeu e Julieta nas ruas de Nova York. Sim, Spielberg fez um remake recente desse filme. 1963. Outro épico levou a estatueta de melhor filme. Lawrence da Arábia. A história de T.E. Lawrence, o oficial inglês que conseguiu unir e liderar várias tribos árabes durante a Primeira Guerra Mundial para lutar contra os turcos. 1964. As Aventuras de Tom Jones. Adaptação do romance de Henry Fielding. As aventuras românticas e cavalheirescas do bastardo adotivo Tom Jones na Inglaterra do século XVIII. 1965. Minha Bela Dama, que muita gente conhece pelo nome em inglês My Fair Lady, e estrelado por Audrey Hepburn. É baseado na peça teatral Pigmalião. Um professor aceita a aposta de que ele pode transformar Eliza Doolittle, uma mendiga que vende flores, para ela ter sucesso na alta sociedade. O vencedor de 1966, muita gente conhece. A Noviça Rebelde, que conta a história de uma noviça vivida por Julie Andrews, que se torna a instrutora dos filhos de um oficial da Marinha viúvo, e em meio a muita cantoria, se apaixona por ele e foge do nazismo. Em 1967, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, a história de Sir Thomas More, que enfrentou o rei Henrique VIII quando ele rejeitou a Igreja Católica Romana para obter um divórcio e se casar novamente. 1968, em No Calor da Noite, um detetive de polícia
negro é convidado a investigar um assassinato em uma cidade do sul racialmente hostil. 1969. O vitorioso foi Oliver, uma adaptação musical do romance Oliver Twist, de Charles Dickens. 1970. Perdidos na Noite. Um homem viaja de Texas a Nova York em procura de fortuna, com Dustin Hoffman e Jon Voight no elenco. Olha aí, estão começando a aparecer uns nomes que a gente reconhece. 1971. Patum, rebelde ou herói? A fase da carreira do polêmico general americano George S. Patton na Segunda Guerra Mundial. Operação França. 2 policiais do Bureau de Narcóticos de Nova York se deparam com um trabalho de contrabandista de drogas com conexões na França. 1973. O Poderoso Chefão. Esse você já ouviu falar, né? E eu até já assisti e ele vai virar vídeo em algum momento. O patriarca idoso de uma dinastia do crime organizado transfere o controle de seu império clandestino para o seu filho relutante. Clássico de Francis Ford Coppola com Marlon Brando e Al Pacino. Em 1974, o vencedor de melhor filme foi Golpe de Mestre. 2 golpistas se reúnem para obter o melhor golpe. Acredite se quiser, essa é a sinopse do IMDb. Infelizmente, eu não assisti para desenvolver mais, mas tem Paul Newman e Robert Redford no elenco. 1975. O Poderoso Chefão, parte 2. Sim, uma sequência ganhando o melhor filme. Tá achando que Coppola tá de brincadeira? Em 1950, Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio do crime a Las Vegas, Los Angeles e Cuba. Paralelamente, é revelada a história de Vito Corleone e de como saiu da Sicília e chegou a Nova York. 1976. Um Estranho no Ninho. Esse eu vi. Maravilhoso. Vejam. Criminoso vivido por Jack Nicholson alega insanidade para ser enviado a um centro de saúde mental, onde se rebela contra a opressiva enfermeira e mobiliza os pacientes a quem ela atemoriza. Em 1977, Rocky, um lutador. Um boxeador pouco conhecido tem uma grande oportunidade de enfrentar o campeão dos pesos pesados em uma partida na qual ele espera estar à altura da tarefa e conseguir divulgar seu nome. Estrelado por Sylvester Stallone, esse aí também é bastante conhecido. 1978. Noivo neurótico, noiva nervosa. O comediante neurótico de Nova York, Alvy Singer, se apaixona pela boba Annie Hall. Woody Allen sendo Woody Allen, e tem Diane Keaton também. 1979. Mais um filme sobre o qual eu já fiz vídeo, O Franco Atirador. Um retrato detalhado das maneiras pelas quais a Guerra do Vietnã interrompeu a vida dos habitantes de uma pequena cidade industrial na Pensilvânia. Tem Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Streep. Falando em Meryl Streep, Kramer vs. Kramer, melhor filme de 1980, também é com ela. E com Dustin Hoffman. Ted recupera seu relacionamento com seu filho quando sua esposa o deixa, mas a batalha pela custódia agrava as feridas da separação. 1981. Gente como a Gente. A morte acidental do filho mais velho de uma família coloca uma profunda tensão na relação entre a mãe áspera, o pai atencioso e o filho mais novo que se sente culpado. 1982. Carruagens de Fogo. 2 atletas britânicos, um judeu e um cristão, competem nas Olimpíadas de 1924. Mas do que a gente lembra mesmo desse filme é da música e a corrida na praia. 1983. Gandhi. Biografia de Gandhi, estrelada por Ben Kingsley. 1984. Laços de Ternura. Segue a busca pelo amor de Aurora, uma mulher difícil de agradar, e os problemas familiares de sua filha. 1985. Amadeus. A vida, sucessos e tribulações de Wolfgang Amadeus Mozart, de acordo com Antônio Salieri, um compositor que era contemporâneo, que sempre teve ciúmes dele e alegou tê-lo matado. Olha aí a Meryl Streep de novo no melhor filme de 1986, Entre Dois Amores. Karen Blixen é uma dinamarquesa que vai morar numa plantação de café no Quênia britânico. Presa a um casamento por conveniência com um marido ausente, irá conhecer Dennis Finch Hatton, um aristocrata inglês que se torna o seu grande amor. Clássico da Guerra do Vietnã, Platoon ganhou em 1987. Um jovem recruta no Vietnã se vê preso em uma batalha de vontades entre 2 sargentos, um bom e outro mau. Um exame perspicaz da brutalidade da guerra e da dualidade do homem em conflito. Eu vi o melhor filme de 1988 em um Cine Belas Artes do SBT quando era uma jovem cinéfila. Lembro quase nada de O Último Imperador. Herdeiro de um trono milenar, Puyi foi o último imperador da China. As mudanças radicais da política e do mundo tiraram-lhe o trono e o forçaram a viver entre as pessoas comuns, num mundo que nunca viu, mas ao qual terá que se adaptar. 1989.
Rayman, com Tom Cruise e Dustin Hoffman. O egoísta Charles Babbitt descobre que seu pai deixou sua fortuna a um irmão autista que ele não sabia que existia, e foge com ele em uma viagem através do país com a esperança de conseguir uma herança maior. Em 1990, Conduzindo Miss Daisy ganhou o prêmio de melhor filme. Uma velha judia e seu chofer afro-americano no sul dos Estados Unidos têm um relacionamento que cresce e melhora com o passar dos anos, com Morgan Freeman no elenco. Tem vídeo no canal de Dança com Lobos, vencedor de 1991, dirigido e estrelado por Kevin Costner, conta a história do tenente John Dunbar, designado para um posto remoto da Guerra Civil, que faz amizade com lobos e índios, se tornando intolerável nas Forças Armadas. O Silêncio dos Inocentes foi o melhor filme de 1992, no qual uma jovem investigadora vivida por Judy Foster deve receber a ajuda de um assassino canibal manipulador e preso vivido por Anthony Hopkins, para ajudar a capturar outro assassino em série. Em 1993, a vitória foi de Os Imperdoáveis. O atirador do Velho Oeste, William Munny, relutantemente aceita um último trabalho com a ajuda de seu antigo amigo e um jovem. Filmaço dirigido e estrelado por Clint Eastwood, com Gene Hackman e Morgan Freeman no elenco. 1994. O vencedor foi o filme definitivo sobre o Holocausto, A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, contando a história real do industrial Oskar Schindler, que começa a se preocupar com seus trabalhadores judeus depois de testemunhar sua perseguição pelos nazistas. Em 1995, o vencedor foi Forrest Gump, o contador de histórias, que conta a vida em comum de Forrest Gump, vivido por Tom Hanks. Esse é um que tem vídeo aqui no canal. Em 1996 foi a vez de Mel Gibson e seu coração valente levarem a estatueta, com uma biografia pouco fiel à realidade do herói escocês William Wallace. Também tem vídeo no canal. 1997. O vencedor foi O Paciente Inglês, o romance entre um paciente e sua enfermeira no final da Segunda Guerra Mundial. 1998. O épico que mistura romance fictício e o naufrágio real de James Cameron é também um dos filmes mais premiados da história do Oscar, Titanic. Então, 1999 foi o ano de Shakespeare Apaixonado. Aquele Shakespeare apaixonado, que roubou vários Oscars naquela noite, inclusive da Dona Fernanda Montenegro. É um romance fofo com Shakespeare como mocinho, mas ganhar o Oscar aí já é exagero. 2000. No ano 2000, o vencedor foi Beleza Americana, um olhar cínico para o American Way of Life, mostrando um pai sexualmente frustrado que tem uma crise existencial depois de conhecer a melhor amiga da filha. 2001. O épico de Ridley Scott, estrelado por Russell Crowe, Gladiador, sobre um general romano que é feito de escravo e volta como gladiador para assim vingar do imperador. Já fiz vídeo sobre esse também. Procura aí. 2002. Olha o Russell Crowe estrelando 2 vencedores seguidos. Tá achando que é Meryl Streep, menino? O vencedor desse ano foi Uma Mente Brilhante. A vida do brilhante, mas insociável matemático John Nash, que muda quando ele aceita um trabalho secreto em criptografia. 2003. A adaptação para as telas do musical da Broadway, Chicago, no qual 2 assassinas no corredor da morte desenvolvem uma rivalidade feroz enquanto competem por publicidade, celebridade e a atenção de um advogado de má qualidade. Eu amo ver musicais em alta, mas convenhamos, Moulin Rouge do ano anterior merecia muito mais. 2004. O último capítulo da saga do Anel, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, colocando a fantasia épica no topo do mundo cinematográfico e se tornando um dos filmes mais premiados da história, ao lado de Ben-Hur e Titanic. Cada um deles tem 11 Oscars, inclusive os de melhor filme. 2005. 2005 foi o ano do surto Crash no Limite, que todo mundo concorda que é um dos piores filmes a ganhar o prêmio de melhor filme. O roubo de um carro de luxo culmina em um acidente que acaba por aproximar habitantes de diversas origens étnicas e classes sociais de Los Angeles. Em 2006, a vitória foi de Clint Eastwood e Sua Menina de Ouro, sobre uma mulher determinada a se tornar uma pugilista profissional. 2007 foi quando o melhor filme foi um remake dirigido por Martin Scorsese. Sim, Os Infiltrados é um remake do filme de Hong Kong Conflitos Internos, de 2002. Acompanha um policial disfarçado e um espião tentando se identificar enquanto se infiltram em uma gangue irlandesa no sul de Boston. 2008. O vencedor foi Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Violência e caos surgem quando um caçador se depara com uma negociação de drogas que deu errado e com mais de 2 milhões de dólares perto do Rio Grande. 2009. Quem quer ser um milionário? O Show do Milhão sem o Silvio Santos ou Luciano Huck lá na Índia pode ser muito mais interessante do que você lembra. J-Hope.
2010. Lembra quando James Cameron pensou que ia ganhar outro Oscar, mas levou uma rasteira da ex Catherine Bigelow? Foi ela que levou o Oscar de melhor filme com o seu Guerra ao Terror, um filme sobre a Guerra do Iraque. 2011 foi o ano de O Discurso do Rei, que eu não odeio, mas talvez não estivesse à altura dos concorrentes. A história da conturbada ascensão ao trono do gago rei Jorge VI, o pai da rainha Betinha II. Em 2012, um filme mudo ganhou o Oscar de melhor filme. Tá bom, o artista tem uma fala no final, mas é só isso. Uma estrela de cinema egoísta desenvolve um relacionamento com uma jovem dançarina no contexto da era do cinema mudo de Hollywood. Hollywood adora falar de Hollywood. Em 2013, o filme dirigido pelo Ben Affleck, Argo, levou o Oscar de melhor filme, mostrando a perigosa operação da CIA para resgatar 6 americanos em Teherã durante uma crise de reféns. 2014 foi a vez de 12 anos de escravidão sobre Solomon Northup, um homem preto livre de Nova York, que é raptado e vendido como escravo. 2015, Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Um fracassado ator tenta recuperar sua carreira com uma produção da Broadway que ele escreve, dirige e protagoniza. O legal desse filme é que ele coloca o Batman Michael Keaton pra viver um ex-astro de filmes de super-heróis. 2016, Spotlight, Segredos Revelados. A história de como o jornal Boston Globe revelou o escândalo de abuso sexual infantil dentro da Igreja Católica da cidade. 2017. Esse foi o ano de La La Land, mas o vencedor foi Moonlight, Sob a Luz do Luar. O momento épico que anunciaram o vencedor errado quase ofuscou a crônica sobre a infância e adolescência e a vida adulta de um jovem negro gay crescendo num bairro perigoso de Miami. A Forma da Água, fantasia sobre romance entre uma mulher e uma criatura aquática dirigida por Guillermo del Toro, levou o melhor filme de 2018. Outro vencedor aí que a galera detesta foi Green Book, o Guia, que levou o prêmio em 2019. Conta a suposta relação real entre o valentão italo-americano que se torna motorista de um pianista afro-americano em tour no sul dos Estados Unidos nos anos 60. Só que a família do pianista disse que a história não é bem essa. Além disso, o filme usa do estereótipo do negro mágico para exaltar o cara branco de índole duvidosa. 2020. Todo mundo torcendo para a Coreia do Sul e seu vencedor, Parasita, que mostra uma conturbada e surpreendente relação entre classes sociais. 2021, o Oscar da pandemia. Uma cerimônia mais contida anunciou Nomadland de Chloe Zhao como vencedor. Conta a história de uma mulher na casa dos 60 anos que, depois de perder tudo na grande recessão, embarca em uma viagem pelo oeste americano, vivendo como nômade moderno em uma van. 2022 teve outro vencedor morno, Coda, que conta a história de Ruby, que é a única pessoa ouvinte em sua família surda, e tem que fazer a família entender seu amor pela música. Talvez não fosse o filme mais merecedor do ano, mas até que era fofinho. 2023 foi o ano de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. A história de uma imigrante chinesa de meia-idade que se envolve em uma aventura pelo multiverso para salvar o mundo. E, finalmente, em 2024, o vencedor foi Oppenheimer, filme de Nolan sobre estadunidenses fazendo estadundensices. Tá, é a história do criador da bomba atômica. Só acho que a admiração por essa figura é um pouquinho complicada. Além disso, foi o ano de Barbie, muito mais legal. E esses foram os 96 vencedores do Oscar de melhor filme de 1927 até hoje. E algumas coisas ficaram evidentes ao fim dessa lista. Em 96 edições, só 2 mulheres dirigiram filmes que ganharam o prêmio máximo: Chloe Zhao e Catherine Bigelow. E o mais interessante, o melhor filme que eles escolhem nem sempre é mesmo o melhor. Dá pra listar os filmes que de fato perduraram, mudaram o cinema e ainda são lembrados. O teste do tempo é implacável. Então, se o filme que você achou incrível não levar o prêmio, lembre-se que muitas vezes o vencedor é esquecido. É só ver que ninguém lembra do vencedor de 1986, mas todo mundo lembra de A Cor Púrpura, maior perdedor da noite, indicado a uns 10 Oscars e não levou nenhum. E claro, a questão que fica é: quem vai ganhar o melhor filme nesse domingo de carnaval? Deixe suas apostas nos comentários. É claro que, como boa brasileira, eu acho que devia ser Ainda Estou Aqui, mas não sendo Emília Pérez, eu tô satisfeita. Tem crítica dos dois no canal. Diz também quantos vencedores do Oscar você já viu. Eu fiquei surpresa de ter assistido tantos. Segue, curte e compartilha para mais vídeos aleatórios gigantes, sem aviso prévio.